Paz, queridos, tudo bem? Graças a Deus. Na verdade, a palavra veio primeiro ao meu coração, né? E eu acho que de todas as vezes que preguei aqui, eu acho que essa vai ser a mensagem mais tranquila, né? Que às vezes a gente vem, não que não esteja no azeite, no óleo, né? Eu acho que eu estou mais calmo, né? Acho que as férias me deu uma acalmada, né? O pessoal lá no Nordeste é mais tranquilo, é mais suave, né? E uma coisa que eu vi, essa palavra, ela saltou no meu coração de uma mensagem que eu ouvi, e ela já está comigo há algum tempo, né? E claro, nem sempre eu consigo estar aqui, e hoje eu falei com a minha esposa, nós vamos dar os nossos 10% das nossas férias ao Senhor, né? Viajamos, voltamos e vamos à igreja. Falei, pastor Jasper, estou com uma vaga aí na quarta-feira, vou interromper as férias na quarta e depois voltamos novamente. E a grande importância quando nós dedicamos algo ao Senhor. E essa mensagem que ela veio ao meu coração também culminou com as séries de mensagens que o pastor Jason veio pregando no início de janeiro, nos cultos ao domingo, né? De seguirmos o líder, né? De acompanharmos o líder, ter a visão. E essa mensagem fala sobre herança, né? Fala sobre herança. Se você fizer um estudo no geral, no mundo em geral, nós vamos nos assustar com o número de herdeiros que receberam grandes heranças, grandes empresas, né? Mas não conseguiram dar seguimento naquilo que os pais começaram lá atrás, com muita dificuldade, com muita luta, cresceram, montaram um império e deixou para os filhos, né? E muitos deles entraram em conflito, muitos deles quiseram a maior parte da herança, achavam que tinham direito, ou não souberam administrar aquilo que o pai deixou, ou não passaram no processo do aprendizado junto com o pai, com os pais, para entender qual foi o sacrifício dele para chegar até ali e ele ter a responsabilidade de dar seguimento. Então, herança, quando você recebe, depende, né, de uma empresa ou de um grande negócio, você tem a responsabilidade de seguir, dar seguimento àquilo. Mas para dar seguimento àquilo, você também vai ter que lutar bastante, você vai ter que trabalhar bastante, você vai ter que se empenhar bastante, trazer para as coisas do momento, né? Para dar seguimento, até mesmo para você dar aquilo para o seu filho que vai vir após você. Mas vamos ver dentro da palavra de Deus, o texto que me saltou os olhos quando eu ouvi esta mensagem. Deus, Ele sempre está pronto para nos abençoar e dar algo para a gente, sempre. Deus sempre está dando algo para a gente, Ele está sempre abrindo uma porta, Ele está sempre sendo bom para conosco, mas Deus sempre dá aquilo que Ele acha que é o melhor para nós, não aquilo que eu acho que é bom para mim, sempre aquilo que Ele acha que é o melhor para nós. E muitas das vezes, aquilo que Deus nos dá, a porta que Ele abre, o momento que nós oramos e pedimos, Ele nos dá, muitas das vezes Ele dá, mas dentro desse panorama que Ele dá aquilo que nós pedimos, ou Ele vê que vai nos dar e não vai nos afastar dEle, na grande maioria, na totalidade, ainda que Ele nos dê, vem dEle, nós temos que lutar para manter e dar continuidade e produtividade àquilo que o Senhor nos dá, seja família, seja trabalho, ou seja igreja. O texto que eu vou ler, nós vamos falar de uma tribo, tem outras, mas determinei essa tribo, a tribo de Dan, né? Josué entra na terra prometida, conquista a cidade de Jericó, aqui Deus prometeu, e Deus prometeu partir daquela terra
para todas as 12 tribos de Israel. Ele então faz, depois da conquista, depois de alcançar, mas Deus diz também que lá teriam que lutar para conquistar a terra. Seria fácil, ele mostrou seu poder, deram as voltas, a muralha caiu, invadiram, mataram aquela terra, mas existiam outros povos lá dentro, que o Senhor, a terra eu estou dando, é herança, é terra prometida, que mana leite e mel, vou colocar vocês lá dentro, mas vocês terão que lutar para conquistar essa terra e expulsar os povos que estão lá dentro, para que elas sejam plenamente sua. Irmãos, Deus não poderia muito bem, da mesma forma que ele agiu, vou mandar uns bons anjos aí, mandar um bope celestial, para vir ali e acabar com aquele povo todo que estava naquela terra, e o povo já entrar tranquilo, está vazia a terra, entra, planta, cresce, não. Mas quando nós falamos em quando Deus dá para nós crescermos e lutarmos por aquilo que Deus está nos dando, vai exercer de nós o que? Fé, confiança, confiabilidade, não é verdade? Perseverança. Teremos que ser perseverantes, teremos que buscar nele a capacidade de administrar e muito bem aquilo que Deus dá. Mas por que as tribos começaram a errar? Vou ler com vocês o texto que está em Juízes, no capítulo 18. Logo no versículo 1 vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscavam para si herança. Tem algumas traduções que eles não buscavam, eles já tinham a herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Algumas versões diz que caiu para eles a menor porção da herança. Já não tinha liderança, cada tribo já estava agindo como queria, mas cada uma tinha recebido. Por quê? Se nós voltarmos lá no livro de Josué, no capítulo 19, nós vamos ver que Josué, diante do Senhor, apresenta o Senhor e começa a divisão da terra, e todos que receberam foram aprovados pelo Senhor. Caiu sorte por cada tribo, aprovado pelo Senhor. Então quem deu cada espaço que um recebeu foi o Senhor. Então tudo que o Senhor nos dá é bom? Sim ou não? Sim. Vocês responderam. Então tudo que o Senhor nos dá é bom. Mas quando Dan recebe a parte dele, ainda que seja pequena, tinha um povo na terra que foi dada a Dan, que eram os filisteus. E eram os filisteus, como alguns que receberam a sua terra, tiveram que lutar com outros povos para tomar posse total da terra. Mas diz o texto, se nós lermos todo o capítulo 18, que eles começaram a pelejar contra Dan, e Dan não conseguia expandir o seu território, Então, baseado nesse texto, eu queria que colocasse a imagem. Pode? Está vindo, vai chegar. No texto de Juízo do capítulo 18, eu dei por tema, a gente leu aqui, lhe faltava liderança, não tinha rei, não tinha líder, cada um agia por sua própria conta, as suas próprias decisões, e Dan vai tomar uma decisão. Baseado nesse texto, eu titulei essa mensagem: a ausência de liderança espiritual leva o povo a confundir sucesso com aprovação divina. Dan estava já cansado de pelejar contra os filisteus e não ter sucesso para expandir a promessa que Deus lhe deu. O que aconteceu? Não tinha ninguém que os guiasse. Tomaram por si próprio a decisão de que vamos pegar uns espias, vamos lançar na terra para que nos traga. Então
um conhecimento de algum espaço que tenha que nós possamos conquistar. Se houvesse uma liderança espiritual junto a Dan, qual era o caminho? Foi o caminho que Josué teve. Vocês se lembram de Josué? Josué, meu servo Moisés é morto. Não temas. O que ele diz? Não temas. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Tu vai passar com esse povo para o outro lado da terra prometida. Então Deus instituiu uma liderança. Então todo o povo estava sem. Obviamente, por agir por vontade própria, o que fizeram? Começaram a trabalhar as suas mentes na decisão errada. Então aquilo que Deus tinha dado para eles, que era parte de Dan, que era boa, sim ou não? Sim ou não? Ah, mas tinha os filisteus lá. Mas tinha os filisteus, né? Então, por que Deus não me deu a terra vazia? Por que Deus não deu a parte de Dan, sem ninguém lá dentro para precisar lutar? Não é verdade? E eles esqueceram disso. Irmãos, vamos lá. Deus está pronto para nos abençoar, correto? Sim ou não? Vamos lá. Se eu peço uma casa ao Senhor, estou orando e Deus me dá. Alguém chega para mim e diz assim: Onésimo, olhei para você, eu tenho uma casa, Deus tocou no meu coração que é sua, toma aqui a chave. Aonde eu estava pedindo ao Senhor, eu ganhei aquela chave, eu fui lá. Quando eu cheguei na casa, quando eu olhei no caxambi, não tinha porta no quarto, piso quebrado, parede. Mas caramba, como é que Deus me deu um negócio desse? Se eu estava pedindo a Ele, né? O que Deus ia esperar de mim? O agradecimento ou a murmuração? Mas entende? A minha visão, né? Aí eu ia chegar, pô, pastor Jason, eu estava orando, o Senhor me deu uma casa, apareceu alguém que eu não conhecia, me deu uma chave do céu, mandou a chave na sua mão. Mas quando eu cheguei na casa, pastor Jason, eu vou gastar uns 20 mil para consertar a casa, pastor Jason. Acho que eu vou doar essa casa para a igreja. Obviamente, se isso acontecer, pastor Jason, pelo pouco que nós conhecemos, né? Estamos com ele. O pastor Jason vai chegar assim: ô meu irmão, você não estava pedindo ao Senhor uma casa? Volta lá e olha para ela com os olhos espirituais. O que você quer ver nesta casa? Qual é a cor que você quer ver na parede? Qual é o piso que você quer colocar? Qual é a bancada que você quer na pia? Você quer rebaixamento de gesso? Você quer luz fria? O que você quer? Pega um papel e começa a escrever tudo que você quer. E diz: Senhor, obrigado, respondeu a minha primeira oração. Agora, eu entendi que tu queres testar a minha fé. O mais difícil tu me deu, uma casa documentada, já vai passar para o meu nome, mas eu vou ter que agora gastar um dinheiro. O que eu vou fazer? A mesma fé que eu tive que pedir, eu vou apresentar a minha lista ao Senhor, porque o meu líder espiritual disse: olha lá, vai lá e olha com os olhos espirituais, não olha com os olhos carnais não. E vai chegar um dia, isso vai acontecer, vai chegar um dia que alguém vai se apresentar: meu irmão, eu estava dormindo, som de Faraó, né? Eu estava dormindo, me incomodou
E um sonho me veio para vir na igreja Oásis, e pareceu um nome estranho, Oné, Oni, Onô. Como acontece? Em qualquer lugar meu nome aparece de diversas formas, Onésio, Onésio, Ninésio. E eu sou dono de uma grande construtora, e Deus falou para mim que eu tinha que fazer algo para você. Eu falei, pô, meu irmão, está aqui a lista, é sua, é uma casa que eu tenho, tem que acontecer isso, deixa comigo que vai acontecer da forma do que você quer. Vocês entendem? É uma ilustração que eu estou fazendo. Dan, ele só viu a dificuldade, não viu o que se tornaria aquela terra quando eles exercitassem a fé, crendo que se o Deus deu, é boa, é minha, o que eu plantar vai crescer, o que eu plantar vai render, o que eu plantar vai frutificar, vai trazer, vai frutificar, as nossas famílias serão felizes nesses lugares. Mas por falta de liderança espiritual, o que eles fizeram? Pegaram alguns espias, roda a terra, acharam no seu caminhar. Primeiro, irmãos, quando nós não temos liderança espiritual para nos conduzir segundo a palavra, filhão, o pastor agora vai ter que saber de tudo, vai ter que meter na minha vida, as minhas decisões dentro da minha casa. Não estou dizendo isso, estou dizendo que daqui sai orientação espiritual, para que nós não tomemos decisões precipitadas com a nossa emoção. E no caminho eles encontram quem? Escutaram a voz de um levita, que estava sendo pago para ser sacerdote da casa de um pagão, para cultuar os seus deuses. E seguindo, chegaram para ele e disseram assim: olha, nós estamos à procura de uma cidade e vimos Laís, será que o Senhor é conosco? Irmão, era um levita, sendo pago para ser sacerdote, para cultuar um deus pagão. Ele disse o seguinte: vai que o Senhor é contigo. Nós já ouvimos várias vezes desse púlpito que nós devemos ter cuidado quem nós estamos ouvindo, quem nós estamos buscando, em quem estão as orientações. Primeira orientação que vem para nós é a palavra de Deus. Se eu leio a palavra de Deus, a primeira orientação é essa. Segundo, vai ser conduzida por onde? Pelo anjo da igreja. Mas o pastor está constantemente com a gente? Não. Mas o Espírito faz nos lembrar tudo que nós ouvimos ou que lemos segundo a sua palavra. Amém. E vai nos conduzir ao quê? A tomar decisões corretas, não precipitadas, não nas nossas emoções. Os psicólogos dizem, né? Não tome decisão triste, ou não tome decisão muito alegre, né? Porque aquela emoção vai fazer você tomar uma decisão a maioria das vezes errada, né? Já viu pessoas que assim, estou muito feliz hoje, o que eu posso fazer? A primeira coisa que você pensa, vou para o shopping. Aí vai usar a Cleide, né? Vai acompanhado da Cleide, né? Aí todo mundo, quem é Cleide? Cleide K. Vai acompanhado da Cleide, a Cleide é animada, não é verdade? E sai gastando porque eu estou feliz, e toma, compra, vai e vem. Por quê? Aquilo me impulsionou, aquela alegria. Ou às vezes eu estou triste, o que faz? A Cleide está lá de novo. Estou muito triste hoje, preciso comer para me animar, preciso comprar para me animar, e assim vai. E é uma realidade. E por muitas das vezes tomamos decisões importantes na nossa vida baseado nisso. Por isso que a liderança, nós ouvimos várias vezes o pastor Jato falar aqui: meu irmão, eu não quero controlar aquilo que você faz. Vai comprar um carro? Vem, pastor, eu quero comprar um carro, ora aqui comigo. Pastor, eu quero comprar uma casa, ora aqui por mim. Pastor, porque muitas das vezes você vai tomar a sua decisão achando que é certa, depois vem: pastor, estou com uma luta aí, comprei o carro, 45 prestações, perdi o emprego, não tenho condição de pagar, o que eu faço agora? Devolve o carro. Mas eu já paguei 10 prestações, perca. Por quê? Nas nossas emoções. Deus sempre está pronto para nos dar algo, mas nós temos que lutar por Ele, lutar dentro dEle, lutar por Ele, não é verdade? Vamos dar um exemplo aqui mais prático. Nós estamos nessa peleja do terreno, né? Compra, vem e tal, pessoal, nós estamos lá. Vai chegar uma hora que ou vai vingar ou não, mas vingando, é uma terra que Deus está nos dando? Sim ou não? Sim. Agora,
Como é que você vai levantar tudo lá? Vai descer um anjo do céu, vai. Porque se Deus está nos dando neste lugar, qual o interesse dele na nossa igreja? Não só na nossa, mas todas que estão. Os povos que aqui estão. Nós não vamos precisar sair daqui lá para ir Copacabana para trazer gente para cá. Não, ele está atrás de pessoas que estão aqui. Por quê? Ele está olhando corações tristes, amargurados, perdidos. Passam na porta da igreja e sente aquela vontade de entrar. Entra, não entra, entra. O diabo diz não entra. O anjo diz entra. O diabo não entra, não entra. São essas pessoas. E nós vamos ter que lutar, irmãos, para entrar naquela terra. Nós teremos que lutar para implantar a igreja física naquele lugar, porque nós vamos plantar fisicamente com a mente e a visão no quê? No espiritual. Dan não teve isso. Aí encontrou o quê? Laís no caminho. Quando voltaram os espias, disseram: olha, molezinha, sem muro, não são aves na guerra, tranquilo, todo mundo em paz, a terra é boa, plantação boa. Olha, quem a gente mandar, a gente invade, ganha, é tranquilo. Aí volta e vão lá naquele levita, metido a sacerdote, que vai orientar, vão subornar ele: ó, seguinte, nós vamos lá, vamos conquistar, você vai ser o nosso sacerdote. E o para priorar, ainda roubou os deuses, ainda levou consigo. Vieram, saíram de Dan, foram a Laís, mataram, destruíram parte da cidade, mudaram o nome da cidade de Laís para a cidade de Dan e viveram ali. Se olharmos para a história, queridos, olharmos para a história, até o cativeiro, aquela cidade, ela foi idólatra. O Senhor não conduziu o povo de Dan. Muitas das vezes, as nossas decisões pessoais, ou aquilo que Deus está nos dando, que nós temos que lutar por Ele, às vezes desistimos, às vezes achamos que é muito difícil. Não é muito difícil, mas você não pediu para que Deus abrisse essa porta? Por que está difícil? Então, se você está dizendo que está difícil, você está dizendo que não foi Deus que te deu. A sua fé não está sendo suficiente para você ver aquilo que Deus quer fazer lá na frente, não é agora. Você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus quer fazer mais à frente. Deixar o primeiro mundo, né? A economia estável, tudo maravilhoso, né? Ganhar em dólar, viver em dólar, hospitais maravilhosos, tudo que você precisa, muito bom. Mas vir para o Brasil, o salário que nós temos, a política que nós temos, a saúde que nós temos e tudo mais que nós temos, não é difícil? Sim ou não? Sim. Você vai ter que lutar um pouquinho mais do que lutou lá, não? Beleza? Não é verdade? Não é fácil. Agora, não sou eu que vou dizer, é Ele que sabe. Se a decisão foi em Deus, prepara o alforje, querido, o cantil, e ó, marcha. E não vai ser a rua de ouro por enquanto não, tá? Desertão, sol de dia, chuva de noite, frio à noite, e a gente tem que atravessar. Mas o que espera do outro lado? Não aconteceu com Josué? Moisés atravessou, não entrou Josué. O que esperava do outro lado, queridos? A terra prometida. Então Deus sempre nos dará algo para exercitar a nossa fé. Não vai ser fácil. Nós vamos questionar muitas vezes a Deus, vamos: Senhor, mas tu, Deus, como é que está essa situação? E Ele vai ficar em silêncio, mas Ele está agindo. Ele vai ficar em silêncio, mas Ele está trabalhando. Ele vai ficar em silêncio, mas Ele está provendo. Mas aí Ele vai colocar um líder espiritual para não deixar você sair da rota. Amém. Desistir daquilo que Ele prometeu, desistir daquilo que Ele deu. Muitas pessoas estão vivendo, desculpe da palavra, mas uma vida cristã medíocre. Por quê? Estão ignorando aquilo que Deus está dando. Porque querem de mão beijada, quer pronto,
Quer que caia na mão? Ah, tá bom, Senhor, manda do céu. Ah, Senhor, aqui, mas chega prontinho para mim. Não é. Nós estamos vivendo no tempo, queridos, que Deus vai abrir as portas, mas nós teremos que lutar dentro da terra que Deus está nos colocando. Amém. Deus vai nos fazer lutar dentro da terra que Ele está nos dando. Se você duvidar, o tempo de permanência rodando dentro dessa terra, sem adquirir aquilo que Deus está dando, será maior. Tem que abrir a visão espiritual e entender: Deus me deu, então Deus está agindo. Amém? Amém? Amém. Quando falta direção, surgem atalhos. A tribo de Dan ainda não tinha herança, e fez de buscar a Deus, desconfiar. Aí se envolveu com ídolos, se envolveu com levita, né? Ganhava para isso. Vocês me perdoem, mas vou falar isso, porque eu tenho visto muito isso. Quantos de nós temos dado ouvido às pessoas que aparecem nas redes sociais falando com autoridade, com isso, estão guiando muitos, nem sequer tem igreja, nunca foram pastor de igreja, não sabe a peleja que é, estão ensinando pessoas a serem crente. Nós temos que deixar de seguir essas pessoas. Nós temos que deixar um pouco as redes sociais de lado. Esses dias que estávamos de férias, comprei alguns livros e li alguns. Falei: meu irmão, eu tenho que me lutar mais para buscar o tempo que eu tenho para ler mais, estudar mais, buscar mais. Aí você vai perguntar assim: ah, Deus, por que não tem tempo? Não, tempo você tem. Eu só estou cobrando de vocês que você administre, que vivam esse tempo. Separe o meu tempo. Deixe de fazer aquilo que você acha que é importante, porque muitas das vezes nós ficamos, querido, 1 hora, 2 horas nas redes sociais e esquecemos que se eu pegar essas 2 horas, eu vou ler aí uns 20 a 30 capítulos da Bíblia, dependendo do livro, ou um livro que oriente. Nós estamos ficando escravo disso, e nós estamos tendo ansiedade, nós estamos ficando dependente de situações. Eu vi uma reportagem hoje que os idosos estão ficando escravos das redes sociais, estão ficando doentes psiquicamente na velhice por causa das redes sociais. Nem toda facilidade é aprovação divina. Pastor, apareceu um negócio ali maravilhoso, ó, mão beijada, o cara me ofereceu uma sociedade, eu nem vou precisar entrar com nada, vou precisar só entrar com o meu talento. Deus está agindo, pastor, olha que maravilha, vou sair lá do meu trabalho e vou nessa empreitada. Cuidado, nem toda facilidade é aprovação divina. Aí o pastor perguntou: orou, meu irmão? Não, pastor, você sabe, né? Deus está comigo, Deus vai com a gente, pastor. Vamos, Deus, irmão, eita, senti, acordei daquela sentida, pastor, vai ser agora, chegou minha vez. Aí amanhã você vem: pastor, o que houve, irmão? Pastor, que furada que eu entrei. E quer que eu vou orar para Deus ter misericórdia da tua vida? Vitória externa não compensa derrota espiritual. Não compensa. Cuidado. Muito bom. Deus está conosco. Oh, meu Deus, que maravilha. Eu estava esperando tanto isso, agora aconteceu. Quando você menos espera, você se vê o quê? Se distanciando do maior propósito que Deus quer. O que Ele dá não nos afasta, aproxima.
Tudo que Deus nos dá não nos afasta dele, nos aproxima. Só vai se afastar se você quiser. Se você quiser se afastar. Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Se eu estou em algo, estou fazendo algo que me distanciou da presença de Deus, de orar, de buscar, de estar na casa de Deus, me perdoe. Orem mais, pergunte a Deus, ou peça a Ele para dar direção, ou se não, procure os pastores da igreja, porque você pode estar na maior maravilha, mas seu espírito se afastou da maior presença que nós devemos almejar na vida, que é a presença de Deus. Que é a presença de Deus é o acordar e você ter a luta do dia, mas saber que Deus está conosco. Isso é importante. Deus não se move por conveniência, nem toda conquista glorifica Ele. E quando cada um faz o que acha certo, o povo se perde. Deus não move por conveniência. Deus não vai mover pela sua vontade. Ele vai se mover pela vontade dele. Vocês lembram de Davi? Queria se juntar ao seu maior inimigo para lutar contra o seu povo, o povo de Deus. Lembra da cidade de Ziglag? Davi estava lá animadão. Chegou lá, os reis olharam e o que esse cara está fazendo aqui? Não, ele veio lutar com não, poxa. Se ele vier, chegar no meio da batalha, ele vai nos trair, vai nos destruir. Eles sabiam que era Davi. O rei volta, Davi, ninguém quer você aqui não, vai embora. Ficou tristinho, com raiva, voltou fazendo biquinho, não gostou, mas era uma provisão de Deus. Quando ele chega em Ziglag, cadê a cidade? Cadê a sua família? Cadê os seus filhos? Cadê todo mundo? O inimigo veio, tacou fogo na cidade e levou a todos. Por misericórdia e graça de Deus, não deixou que nenhum deles se perdesse. Aí Davi fez o que era certo. Vai ao caminho, encontra um homem ferido que participava do inimigo, ele ficou doente, largaram no caminho. Me diz onde eles estão. Ali. O que Davi faz? Antes, chora. Os homens valentes, quando olhou e não viu sua família, primeira coisa que fez: a culpa é sua, você é o culpado, nós fomos atrás de vocês, agora perdemos nossos filhos, perdemos nossa... Primeiro, o esforço emocional foi muito maior do que a decisão que ele tinha tomado anteriormente sem consultar a Deus. O que ele fez? Aí caiu na razão. Chama o levita, traz a estola sacerdotal, chega perto de mim. Aí ele faz o que era certo. Senhor, os inimigos levaram a nós. Eu posso, olha só, ele poderia, irmãos, da mesma forma que ele foi se juntar ao inimigo para lutar contra o seu próprio povo, ele podia chegar ali, vamos embora, vamos atrás deles. Ele para e reconhece que a decisão que ele tomou primeiro é errado. E ele diz: Senhor, posso eu persegui-los? E se eu persegui-los, vou alcançá-los? E se alcançá-los, terei todos de volta? Quem sabe o Senhor está dizendo para você hoje: para. Já tomou errado? Já deu ruim? Está todo enrolado? Para agora. Me busca. Vai ter um esforço maior, porque o seu emocional já está destroçado. Para. Dobra o joelho. Fala comigo, que eu tenho uma resposta. Fala comigo. Senhor, mas não fala com... Senhor, eu quero... Não. Tua moral lá em cima já baixou.
Não tem mais. A moral, pá, está no chão. Tem que chegar com humildade. Fala mesmo: Senhor, tomei errado, fiz errado, me orienta agora, o que eu devo fazer? Aí o Senhor vai tirar o sono do pastor Jaz à noite, é na conta dele. Vai tirar o sono do pastor Jaz à noite, vai levantar o pastor Jaz e vai dizer: vai lá, abre o texto, diz, e eu vou te dar uma mensagem. Fala com ele, comigo não, que eu já estou longe. Vai falar com o pastor Jaz. Vai pastor Erickson, que gosta de dormir muito e não gosta de acordar cedo. Vou te acordar 1 da manhã e vou te dar uma mensagem até 10 da manhã. Eita glória! Aí como vem? O pastor vem no azeite. Aí o pastor vem no azeite e você chorando, vem com aquele, quase não querendo vir, seu emocional destruído, seu psíquico como, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou sair disso? Aí vem uma mensagem renovadora. Faz. Agora eu estou no negócio. Vou tirar você daqui, de colocar no trilho certinho. Mas você vai ter que lutar um pouquinho ainda nesse trilho. Mas agora há uma grande diferença. O Senhor, estou contigo. Vai. Você vai chegar lá. Mas muita calma. Você imagina, Davi chega da onde estava, olha toda a sua família lá embaixo, os inimigos em volta. Ele já podia, se é eu, como é que vai? Já desço, já como. Falei, passou a noite, traçou a estratégia, e ao amanhecer, e trouxe todos de volta. Estratégia. Mas a estratégia vem do Senhor, não é sua. Ele endireita os passos, vai guiar você no caminho, vai dar ordem: pode ir, que eu estou contigo. Mas quando chegar lá, aí sim, ele usou a sua habilidade de guerra. Aí você vai usar o que? Quando chegar no ponto certo, o dom que ele te deu. Por quê? Esse dom vai chegar lá, mas como? E quando isso acontecer, você não vai voltar soberbo, você vai voltar com a consciência de humildade, porque alguns ficaram no caminho, e quando disseram de dividir os despojos iguais, chegou alguém: não, eles ficaram aí, foram nós que fomos. Não. Vamos dividir por todos iguais. Quando nós fazemos com o Senhor, você vai ter que parar no caminho para socorrer alguém que vai estar ferido. E essa ajuda que você vai dar a alguém, a palavra que ele te disser vai te guiar no caminho. Mas primeiro você vai ter que exercitar a generosidade. E aonde nós aprendemos a ser generosos, irmãos? Aonde? Pela palavra de Deus. EBD, culto de quarta-feira, domingo, trabalhando, exercitando. Não adianta, coloco uma coisa na sua vida, na sua mente: não há sucesso na nossa vida humana sem uma direção espiritual. Não há nada que você consiga fazer pela sua própria mão. Até pode, mas o fim dela não vai ser muito legal. Precisa ter isso. E vou repetir: pastor, vou ter que falar isso tudo com o pastor Jason? Não é isso. A primeira pessoa que você apresenta é ao Senhor. A pessoa, se todo mundo for falar com o pastor Jason, pastor, dá plantão aqui de segunda a domingo, uma fila enorme. Apresenta ao Senhor. E o Senhor usa os evangelistas, os pastores, como está me usando hoje, para falar para você. Amém. Pare
Sabe aquela decisão que você está doido para tomar? Segura. Pô, mas tá moleza, tá fácil demais. Calma, respira, usa a sua fé, pede o seu para confirmar. Senhor, dá um terremoto aqui no meu quarto. Pede, irmão, pede que Ele vai fazer. Senhor, que a luz do quarto pisque 10 vezes. Usa a sua fé para alguma coisa. Use. Uma certa feita, eu precisava muito de uma resposta do Senhor, muito, mas muito, muito. Terminou meu tempo no quartel, e eu doido, meu Deus, como é que pode? E eu tinha recebido uma promessa do Senhor, irmão, eu falei, meu Deus, Tu me prometeu. E eu saí de casa aquele dia e falei, Senhor, eu acredito em profecia, acredito em visão, acredito tudo nisso, mas fala comigo de uma forma diferente, que eu nunca vi. Eu fui ao Banco do Brasil, subi numa passarela. Quando subiu a passarela, chegou na reta da passarela. Quando cheguei perto, um homem sem as pernas, sentado pedindo esmola, e aquela voz ecoou na vez: pare e olhe para esse homem. Eu falei, eu estou ficando já meio... Mas como eu já havia ouvido a voz do Senhor algumas vezes, aí bradou mais forte: pare e olhe para esse homem. Eu falei, para ninguém achar que eu sou maluco, meti a mão no bolso, tirei umas moedas e fiquei contando as moedas. Eles sem as pernas, sentaram no chão, balançando uma latinha com moeda. E eu falei, mas daqui a pouco ele leu assim: tudo bem, sargento? Eu fiquei quieto. Como é que vai o coronel? Caladinho. Aí ele falou: vai, conte 3 dias que o que eu prometi eu vou dar. Botei as moedas na latinha, nunca mais vi aquele homem. Fui. Isso era, se não me engano, uma quarta ou quinta-feira. Sexta-feira, churrasco pegando fogo, formatura, medalha, aquela coisa toda, todo mundo em forma, comandante fazendo homenagem, e acabou-se, e eu estava ali vendo tudo aquilo, mas apreensivo, né? Sexta-feira, eu entrei no alojamento, um amigo disse assim para mim: pô, cara, me dá essas fardas todas, você não vai usar mais? Irmão, veio aquela coisa assim, eu falei: olha, escreve o que eu estou te falando, da mesma forma que você está vindo eu fechar esse armário, você vai ver eu abrir. E ele ficou quieto. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira, saí para ver alguma coisa no Senai, e quando eu voltei, chegou em casa, meu tio diz: olha, estão ligando para você do quartel, ligaram para cá, quer falar contigo. Nós tínhamos sofrido um acidente alguns meses atrás, que capotamos com um caminhão na Avenida Brasil. Eu falei: só volta a precisar chamar a gente agora para dizer que vai ficar preso e até pagar o caminhão. E o meu tio falou assim: olha só, Deus dá, mas Ele vai provar a sua fé até o final. Pô, liga aí. Eu peguei o telefone, Telerge naquela época, Telerge, né? E nada. E tá ruim. Cheguei, fui na padaria, comprei umas fichas telefônicas. Irmãos, eu acho que eu contei uns 10 orelhões. Nenhum deles funcionou. 10. Fui andando até a casa de um amigo meu, que ele tinha saído junto comigo. Falei com ele, ele falou: cara, estão ligando, querendo falar com a gente. Será que aquele lance lá do caminhão, do acidente, cara? Eu falei: não sei. Vamos aqui na casa do meu vizinho que aí tem telefone. Eu falei: pô, deixa eu ligar. Liguei. Liguei. O ordenança atendeu. Eu falei: tudo bem? Estão ligando para a gente, o capitão quer falar com a gente. Vai falar comigo, com o Henrique. O capitão está atrás de vocês igual um louco.
Espera aí que eu vou chamar. Beleza, fiquei aguardando. Fala, capitão, tudo bem? Tudo bem. Estamos atrás de vocês aí desde segunda-feira. Falei, só consegui falar com você, consegui a notícia só hoje. Mas diz aí, capitão, o que aconteceu? Amanhã eu quero vocês 7 horas da manhã, vocês dois, 7 horas da manhã, prontos na porta do meu gabinete. Beleza. Mas ele falou assim, pronto não paisano, pronto fardado. Eu falei, fardado, algema, chilindró, cumpri pena. Beleza, vamos lá, chegamos lá, a tropa já estava toda em forma, a gente entrou, ninguém falou nada, todo mundo sério, a gente entrou, fui lá no armário que eu falei que ia abri, peguei a minha farda, botei e fui para a porta do gabinete do capitão. Cheguei lá, daqui a pouco chega ele, aguarda aí, entrou, trocou de roupa, aí veio, saiu, não falou nada, chamou, nós dois, vem comigo. Aí o subcomandante apresentou a tropa e a gente do lado dele, ele ficou. Aí ele bradou, a gente bradou, né? Aí ele bradou, queridos, hoje eu quero a honra, o privilégio de 2 grandes homens que tive oportunidade de servir com eles, que tive a tristeza de liberá-los na sexta-feira. Eu tenho a alegria de dizer que eles estão sendo reintegrados por mais 2 anos. Aí eu tive a curiosidade de perguntar, uma portaria que já tinha sido liberada, mas não tinha chegado. Eu falei, comandante, quando é que chegou o documento? O coronel assinou na sexta-feira. Naquele tempo não tinha e-mail, não tinha computador, né? Fax. E não era nem fax, era estafeta. Botava no envelope e o cara não via no cavalo não, tá? Trazendo lá do comando. Foi assinado na sexta-feira. Deus dá a promessa, mas vai testar a tua fé. Você vai sair daqui esta noite com a dúvida que você tinha, se é Deus que está nesse negócio mesmo, porque está tão arrochado, e Ele vai dizer, está dizendo para você, eu estou testando a tua fé. Não duvide. Eu ouvi. Quando você disse, para que orar? Se ela não vem, não quero mais orar, não vou mais falar nesse assunto. Se você se calar, eu estou ouvindo, mas se você se calar, o que você espera não irá receber, porque a minha mão move pela tua fé, porque eu estou pronto para agir, mas você precisa entender que eu estou nesse negócio, e eu estou trabalhando, não é no local, eu estou trabalhando em você. Eu preciso usar muito mais você. A sua oração para mim será: eu estou pronto para servir a tua vontade. E você vai ver o que eu vou fazer. Assim
diz o Senhor. Eu acho que eu nunca preguei tão calmo como preguei hoje. Eu acho que foi João Pessoa. Estive lá. Muita chuva. Acho que foi João Pessoa. Viu, irmãos? Deus vai nos dar uma terra. Já está nos dando. Deus nos deu Caxambi. Deus nos deu Meia. A adjacência toda em volta, Deus está nos dando. E vai nos dar outros lugares. Mas o pastor Jaso vai ter que lutar. Então só ele, né? Tá todo mundo concordando. Coitado do pastor. Nós vamos ter que lutar para conquistar essa terra. O inimigo, ele quer desestabilizar todos nós emocionalmente, psiquicamente. Nós teremos que aprender a repreender a ansiedade, o medo que ele vai se apresentar para nós. Eu acho que a maior luta emocional que nós temos nesse tempo, a Josi não me deixa mentir, será a ansiedade, a depressão e o medo. E alguns dias atrás eu travei essa batalha. 4 noites sem dormir. E dobra o joelho e ora, 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 dobra o joelho e ora. E eu disse: Senhor, isso não pode tomar a minha mente, porque com ansiedade vem o medo, a desconfiança, a falta de fé. Vocês acham que nós ministros não somos atingidos por isso? Mas eu repreendi pela autoridade, pelo Espírito Santo, porque a liderança é importante. Um dia na escola bíblica dominical, o pastor Jaso sentado ali na cadeira do meio, eu sentei do lado dele e disse: pastor Jaso, põe a mão na minha cabeça e orem, porque muitas das vezes a força para isso vai lhe faltar. Mas o maior ensinamento que Jesus nos deu, o amor que nós temos um pelos outros, terá que ser muito maior, muito mais administrável. Irmãos, hoje, para terminar, eu indo fazer uma coisa na rua, de repente alguém me deu um susto. Meu irmão, eu disse: minha irmã. Ela olhou: sua esposa está contigo? Não, eu falei: não está, mas me desculpe, posso te dar um abraço? Eu falei: pode. Ela me abraçou, mas foi uma irmã de piedade, me abraçou forte, eu abracei ela também, e ela disse assim: eu tenho um amor muito grande pelo irmão, muito, porque no dia que eu contei para o irmão, eu falei: irmão, amanhã eu vou entrar no centro cirúrgico, vou tirar os meus seios. Eu disse a ela assim: irmã, feche os seus olhos, que eu vou lhe fazer uma oração agora. E eu fiz aquela oração por ela. E ela disse para mim assim: quando eu entrei no centro cirúrgico, aquela oração ecoava na minha mente. A sua fé foi tão grande, não deixei de tirá-lo, mas eu saí dali muito mais forte do que eu entrei. E ela disse assim: porque eu senti naquela oração um amor, porque a oração que o irmão fez, quando o Senhor disse, olha só, irmãos, tem mais de 5 anos, e ela disse, aquela oração quando o Senhor fez assim: Senhor, que nesse momento a minha dor seja a dor da minha irmã. Por isso que eu lhe peço, muitas das vezes as nossas orações serão que Deus nos revele pessoas que estão sentando aos nossos lados, que precisa de um abraço e de uma oração. Um abraço e uma oração. Eu disse uma coisa para o pastor Jason: pastor Jason, a minha consagração não foi simplesmente para sentar numa cadeira escrito reservado. Eu não quero isso para a minha vida.
Eu quero continuar a fazer aquilo que eu gosto muito. E nós temos feito. Nós temos ido a pessoas. Nós estamos orando por pessoas. Nós estamos indo em casa de pessoas, levando esperança, levando amor. E muitas delas, irmãos, são crentes. São nossos irmãos, senta aqui conosco. Então eu preciso também ser aquela liderança de conduzir também essas pessoas. Não é a responsabilidade do pastor Jason, é nossa responsabilidade também. E saio daqui dessa noite com a certeza: não saia da terra que Deus te deu. Tem um grande inimigo lá dentro, mas é para você lutar por ele, lutar contra ele. E eu termino dizendo para você: o Senhor diz para cada um de nós: esta peleja ela não é sua, esta peleja é do Senhor. Só entra na terra, clame a Ele, que as armas corretas para expulsar esse inimigo, Deus vai lhe dar. Deus vai lhe dar. Deus vai lhe dar. Deus vai lhe dar. Vai te dar autoridade, vai te dar unção, vai te dar poder. Eis que vos dou poder para pisar. Ele disse que eu dou poder aos presbíteros, ele deu o poder aos pastores, eu dou poder ao diácono, eu dou poder à irmã que ora. Ele diz: eu vos dou poder. Então cada um de nós temos autoridade e recebemos de Deus poder para repreender o inimigo e tomar posse daquilo que é nosso, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Que palavra. Você que pediu algo a Deus, Deus extrapolou, né? Falou mais do que você até esperava. Que texto maravilhoso. Deus te abençoe, Onésimo, por essa reflexão. E que a gente pense sobre isso, irmãos. Que a gente pense sobre isso. Eu sempre peço a Deus: Senhor, me dá saúde para fazer próximo aos 70 o que eu queria fazer com 30, porque eu não quero que ninguém tenha que fazer o que eu deixei de fazer. Eu não posso fazer o que você tem que fazer, mas eu estou lutando para pelo menos ninguém ter que fazer o que Deus me chamou para fazer. Às vezes Deus fica numa situação tão difícil como com Jonas. Eu acho que quando Deus mandou Jonas para Nínive, e Jonas busca outro caminho e faz a bagunça dele, é que Deus olhou assim num raio grande e disse: não tem nenhum outro profeta disponível, senão eu liberava esse cara, mas vai ter que ser você, Jonas, afundando e usando peixe, usando os recursos que eu tiver que usar, tempestade, o que for, na carência de Deus de salvar uma cidade que estava a ponto de se quebrantar, e Jonas saindo fora por causa das emoções dele. É uma cidade ruim, merece morrer, e Deus querendo mostrar misericórdia. Que você não atrapalhe o que Deus quer fazer em Caxambi, em Meier, em Pilares, e nos bairros vizinhos, na sua casa, no seu trabalho. Se você não pode ajudar, irmão, não atrapalhe. Deus está dizendo: se você não pode me ajudar a fazer o que eu, não me atrapalhe. Mas Deus está te dando a chance e renovando em você hoje essa oportunidade de ser útil a Deus, conforme Ele falou. Tem que tomar uma decisão. A história de Davi, coisa linda. E às vezes você já deu início a uma decisão, aí Deus hoje fala para você interromper, para o estrago não ser pior. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Comecei no ímpeto. Isso eu sei fazer. Isso eu tenho condições. Isso eu não preciso nem orar. Já fiz isso tantas vezes que eu não preciso nem orar. Aí você entra e vê que se deu mal. E aí, para não voltar atrás, leva o prejuízo para um nível maior ainda, quando Deus está falando, até com luzes piscando, Deus fala, né? Deus está falando: ó, é melhor perder um pouco do que perder tudo. Ouça isso: é melhor perder pouco do que perder tudo. Agora eu já perdi um pouco. Perca do que perder tudo. Então, que seja uma noite em que você volte para casa remoendo a palavra, ruminando a palavra,
É comigo, Senhor. Peça sinais. Ele fala, Ele dá os sinais. Podemos terminar? Podemos orar ao Senhor terminando essa noite? Pega na mão do seu irmão aí. Às vezes ele precisa de uma ignição para pegar fogo só. Ele precisa só de uma faísca. Às vezes ele passou o dia inteiro assim, ó, sabe, esfregando a lenha para ver se sai fogo e não sai. E você é a faísca que precisa para ele encandecer e passar o resto da semana iluminado. Pai, nós queremos te agradecer por essa ocasião. Senhor, meu Deus, que ocasião, Senhor, como tu nos surpreendes, num dia chuvoso, véspera de feriado, Senhor, quando o mundo está todo envolvido em fantasias, em samba enredo, em porcarias, em como fazer o mal, em como tirar proveito, em como desfrutar do que não pode, o teu povo sai de casa e vem à tua presença, e o Senhor não nega a tua palavra, o teu poder, a tua unção, a tua graça e a tua direção. E hoje nos deste direção, Senhor, para a gente que estava quase desistindo. O Senhor hoje estimulou a seguir adiante. Outros que estavam contando o pequeno prejuízo que tiveram, o Senhor disse: para por aí, para o prejuízo não ser maior. O Senhor alertou antes de um passo mais grave. Obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia por nós, Senhor, nos dirigindo, nos orientando, nos permitindo ouvir a tua voz para não cairmos no laço. Essa foi uma noite, Senhor, de livramento para alguns, de direção para outros e de misericórdia para todos nós, Senhor. Que Deus maravilhoso nós temos. E como nós cantamos aqui, que não passe de nós o teu Espírito, que não tenhas que buscar outros para fazer o que nos chamaste a fazer, Senhor, mas que cada um na sua capacidade, com os dons que tem, Senhor, como nós aprendemos, o Senhor responde, o Senhor mostra, o Senhor dá direção, mas o esforço é nosso. E, Senhor, nós vamos ter que usar a estratégia que o Senhor nos dá, mas com as nossas habilidades para seguirmos adiante e vencermos, Senhor. Em nome de Jesus te damos graças por tudo, em nome de Jesus, e declaramos um retorno abençoado aos lares, um final de semana cheio da tua presença, um feriado, Senhor, regado do teu favor e da tua graça, em nome de Jesus. E por tudo nós te agradecemos agora e para sempre. O povo de Deus diz: amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: amém. Amém. Abraça seu irmão aí, diga para ele: que bom que você esteve aqui, que bom que você veio.